Eu vou te contar uma coisa que muita gente sente em silêncio, mas quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Chega uma idade em que o mundo começa a tratar a gente como se certas partes do coração já tivessem que estar aposentadas. Como se o tempo tivesse o direito de encerrar desejos, de calar a esperança, de colocar ponto final onde ainda existe tanta coisa viva. Mas eu preciso te confessar uma verdade, que talvez também more aí dentro de você. Eu ainda sinto vontade de amar. E não, eu não estou falando daquele amor apressado, ansioso, cheio de promessas bonitas e pouca profundidade. Nem daquele amor que chega fazendo barulho, só para ir embora em silêncio depois. Eu estou falando de outra coisa, de um amor de presença, de companhia, de olhar demorado, de alguém que sente prazer em sentar perto, ouvir com calma, perguntar se você chegou bem, lembrar do que você falou dias atrás. Um amor que não vem para impressionar, vem para permanecer. E talvez a parte mais difícil de dizer isso seja admitir que, mesmo depois de tanta vida, o coração continua aqui, batendo, esperando, às vezes até fingindo que desistiu, e só para não sofrer mais uma vez. Mas não desistiu. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Sobre esse amor que muita gente acha que não combina mais com certa idade. Sobre esse desejo bonito, humano, profundo, de ainda ser escolhido por alguém. De ainda fazer falta para alguém. De ainda ser olhado com ternura. Porque tem uma pergunta que não sai da minha cabeça. Será que o coração envelhece mesmo? Ou será que ele só aprende a sentir de outro jeito? Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando, nossa, parece que ela está falando de mim. Talvez você nunca tenha contado isso para ninguém. Existe uma parte sua que sente falta de dividir a vida com alguém. E eu não estou falando apenas de casamento. Eu estou falando de vínculo, de intimidade, de afeto, daquela sensação de não estar passando pelos dias sozinha por dentro. Porque tem solidões que não aparecem na foto, não aparecem no almoço de domingo, não aparecem na conversa rápida com os vizinhos, mas aparecem no travesseiro. Aparecem na mesa posta para um. Aparecem naquele hábito de guardar um comentário, uma notícia, uma lembrança. E perceber que não tem com quem compartilhar naquele exato instante. E sabe o que é mais curioso? Muita gente aprende a conviver tão bem com isso, que até os outros pensam que ela nem sente falta mais. Mas sente. Sente, sim. Só que, com o tempo, a gente vai ficando mais silencioso sobre certas carências. Não porque elas desapareceram, mas porque o mundo começou a tratar essas necessidades como se fossem coisas de gente jovem. Como se depois de certa idade bastasse sobreviver, ter saúde e pagar as contas e aceitar a vida sem esperar muito dela. Só que o coração não entende essas regras. O coração não lê calendário. Ele não pergunta quantos anos você tem antes de sentir falta de um carinho sincero. E talvez seja exatamente por isso que eu quis abrir esse assunto com você hoje. Porque eu sei que existe muita gente madura, forte, experiente, que ainda gostaria de amar e ser amada, mas sente vergonha de dizer isso. Vergonha de parecer frágil. Vergonha de parecer carente. Vergonha de ouvir que, nessa idade, isso já não importa mais. Importa, sim. Importa muito. Esses dias aconteceu uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda, que eu fiquei pensando nela a semana inteira. Eu estava no mercado. Era um dia comum, sem nada de especial. Aquelas compras de sempre.
aquele movimento de sempre, cada um no seu ritmo, no seu mundo. Eu estava olhando alguns produtos, meio distraída, meio cansada, com a cabeça cheia, quando um senhor se aproximou e me disse, com muita gentileza: "Quer ajuda com isso?" Foi só isso. Uma frase simples, curta, pequena até. Mas o jeito como ele falou ficou em mim. Não foi invasivo. Não foi por obrigação. Não foi automático. Foi presença. Foi atenção. Foi aquela forma rara de perceber o outro de verdade, por um instante que seja. Eu agradeci, claro. Sorri e continuei o meu caminho. Por fora, foi só uma cena comum, daquelas que qualquer pessoa veria e esqueceria em poucos minutos. Mas eu não esqueci. Eu fui para casa pensando naquilo, na delicadeza daquele gesto, na forma como aquele pequeno cuidado atravessou meu dia e entrou em lugares meus que estavam quietos havia tempo. E eu comecei a me perguntar por que aquilo tinha mexido tanto comigo. Não era sobre ajuda no mercado. Era sobre o que aquela ajuda representava. Era sobre ser visto. Era sobre existir aos olhos de alguém por alguns segundos de maneira gentil, receber uma atenção sem interesse, sem pressa, sem rudeza. Era sobre sentir que ainda há espaço para ternura no mundo. E mais do que isso, que ainda pode haver ternura para mim. E é impressionante como, às vezes, um gesto pequeno revela uma fome enorme, que a gente nem sabia que estava sentindo. Porque não era a sacola. Era o afeto escondido dentro daquele cuidado. Era a lembrança repentina de que o coração ainda reage, ainda percebe, ainda sonha, ainda se move. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Que tal pensarmos juntas sobre isso? Talvez não tenha sido no mercado. Talvez tenha sido no consultório, numa padaria, na igreja, no elevador, numa praça. Talvez alguém tenha olhado para você com uma gentileza diferente. E isso ficou ecoando muito mais do que deveria. Ou talvez você tenha sentido isso de outro jeito, ao ver um casal maduro caminhando de mãos dadas, ao assistir a uma cena de novela e ficar em silêncio depois, ao ouvir uma música antiga e perceber que ainda existe um pedaço seu capaz de imaginar o amor chegando outra vez. E aí vem o pensamento que machuca. Será que ainda dá tempo para mim? Será que isso ainda pode acontecer comigo? Será que eu não estou querendo demais? Será que não é tarde demais para sentir isso? Se você já pensou assim, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está sozinha. Muita gente sente isso. Só não fala. Porque aprendeu a esconder. Aprendeu a se proteger. Aprendeu a transformar desejo em prudência, esperança em piada, vontade em silêncio. Aprendeu a dizer está tudo bem quando, no fundo, queria dizer eu só queria alguém para dividir a vida. Eu só queria ser importante para alguém de novo. Eu só queria sentir aquele calor de presença verdadeira. E não há nada de ridículo nisso. Nada. Pelo contrário, há uma coragem imensa em continuar desejando amor depois de tudo que a vida já fez com a gente. Hoje em dia, parece que tudo foi ficando mais rápido e mais superficial. As conversas são curtas, as relações são apressadas, as pessoas querem parecer fortes o tempo todo. Ninguém quer admitir carência. Ninguém quer confessar saudade.
Ninguém quer correr o risco de ser visto como alguém que ainda espera alguma coisa bonita da vida. E eu acho isso triste. Porque no meio de tanta correria, a presença virou luxo. A escuta virou raridade. A delicadeza virou exceção. Agora eu quero muito te ouvir. Mas eu quero que você me responda com sinceridade, do fundo do coração. Você acredita que ainda pode amar? Ou em algum momento da vida começou a sentir que não tinha mais esse direito? Me conta aqui nos comentários. Você acha que o coração envelhece? Ou ele só aprende a amar de outra forma? Me diz também, qual foi o pequeno gesto de carinho, atenção ou gentileza que ficou na sua memória por dias, talvez até por anos? Porque talvez o seu relato seja exatamente o que outra pessoa precisava ler hoje para perceber que não está sozinha. Escreve sem vergonha, sem filtro, sem medo de parecer sensível. E antes de terminar, eu quero te deixar com uma provocação. Mas existe uma palavra que, às vezes, salva a nossa paz, protege a nossa dignidade e muda completamente o rumo da nossa vida. Muita gente fala sobre amar, sobre recomeçar, sobre abrir o coração de novo. Essa palavra é não. No próximo episódio, eu quero conversar com você sobre uma das coisas mais difíceis que existem. Como aprender a dizer não, sem culpa, sem medo, sem sentir que está decepcionando todo mundo. Porque às vezes, para o amor certo entrar, a gente precisa primeiro ter coragem de fechar a porta para aquilo que já não merece ficar. E eu prometo, o próximo vídeo pode mexer com você de um jeito que você não espera.